Eu quero lembrar para vocês que o advento é um tempo maravilhoso, lindo, que faz com que o nosso coração tenha os mesmos sentimentos de Nossa Senhora. Nossa Senhora está prestes a dar à luz, e você imagina a alegria da mãe que vai ter seu filho daqui a pouco. E essa é essa nossa esperança, a nossa expectativa, o nosso momento de encher o coração da alegria porque Jesus vai chegar. Agora veja que interessante, a igreja nos ensina que o tempo do advento, essas 4 semanas que a gente vai marcando com as 4 velas do advento, esse tempo lembra para a gente sempre as 2 vindas de Jesus. Vocês vão perceber, semana passada nós lembrávamos da segunda vinda, lembra? Vigiai, vigiai, vigiai. Hoje nós vamos lembrar da primeira vinda de Jesus, quando Jesus vem e a gente apresenta nesse momento, e a igreja nos traz João Batista, aquele que prepara para que o Senhor possa chegar. Mas vamos entender uma coisa interessante, é bom a gente entender como que a igreja nos ensina. Primeira coisa, a gente tem que sabe que os evangelhos, 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, são 3 evangelhos muito parecidos, são 3 evangelhos que têm o mesmo itinerário, mas, olha que interessante, cada evangelho foi escrito por um povo. Mateus escreveu para os judeus, Lucas escreveu para os gregos e Marcos escreveu para os romanos. Então, embora sendo o mesmo evangelho, tem algumas nuances diferentes, porque ele quer tocar o coração das pessoas. E é por isso, olha que interessante, hein? Por isso que o evangelho de Marcos, que foi escrito para os romanos, começa: início do evangelho. Evangelho é uma palavra grega, euangelion significa boa notícia. Euangelion, boa notícia. Agora eu vou contar uma coisa para vocês, eu acho que vocês não sabem. A expressão início do evangelho, início do evangelho, tal, era a forma de proclamação do nascimento de César Augusto, o imperador César Augusto. Porque eles consideravam o imperador César Augusto não só um imperador, mas como uma divindade. E a proclamação, o texto que proclama o nascimento de César Augusto é assim: início do evangelho, ou seja, início da boa notícia do nascimento de César Augusto. Por isso Marcos vem acabar com isso e dizer: início do evangelho do nascimento do Filho de Deus, que César Augusto, uma pinóia, é o Filho de Deus. César Augusto não é rei nada, não é Deus nada. O rei, o vencedor, o Deus verdadeiro é aquele que nasce. Por isso Marcos, falando para os romanos e fala para nós hoje, diz: aqui está a proclamação do evangelho, da boa notícia que Deus nasceu no nosso meio. E vem depois trazendo, conforme as escrituras, conforme Isaías disse, conforme Isaías profetizou, conforme ele disse, uma voz que clama no deserto. Aí olha que interessante outra coisa, olha como é bonita a Bíblia, como que vai se encaixando tudo. Uma voz que clama no deserto. Gente, guarda no seu coração uma coisa: um dos maiores acontecimentos da história da salvação foi no deserto. Quando o povo sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho, eles caem no deserto. Saiu do Egito, o grande êxodo, passa pelo Mar Vermelho, deserto. Ou seja, Marcos está dizendo para a gente que o nascimento de Jesus é o grande êxodo, o grande acontecimento, a grande saída do pecado, saída da escravidão, saída de uma vida que não leva a nada, saída daquilo que nos aprisiona para a liberdade. Por isso Marcos faz questão de dizer
no deserto existe uma voz. Assim como Moisés fez com que aquele povo fosse liberto ali no deserto, é agora Jesus que nos liberta. É agora a libertação. É agora o verdadeiro êxodo. Olha que lindo. E aí, você vê, olha, o Antigo Testamento se misturando com o Novo Testamento e se completando. E aí Marcos chama a atenção de uma coisa muito importante. João Batista é o precursor, é aquele que traz a boa notícia, o Euangélio, a boa notícia. A responsabilidade de João Batista é enorme. Ele está trazendo o Euangélio, a boa notícia que Jesus veio, que Jesus nasceu, que Deus está no nosso meio, que Ele é aquele que nos liberta, aquele que nos transforma, é aquele que realiza o novo êxodo. João Batista é esse que traz esta boa notícia. Em João Batista eu vejo o Euangélio, a boa notícia. Em João Batista eu posso ler o Euangélio, a boa notícia. Mas a palavra de Deus hoje fala uma coisa para mim e para você. João Batista já passou o tempo dele. Hoje, quem dá para os outros o Euangélio, a boa notícia, é você. Você é o responsável de levar para as pessoas a boa notícia. Você é o responsável de dizer: Jesus está no nosso meio, Deus nasceu. Você é o responsável de dizer: o mundo é diferente, a transformação aconteceu. Você. Somos nós que precisamos fazer isso. Por isso a igreja insiste no tema do precursor. Gente, como as pessoas vão conhecer Jesus se não for por vocês? Como que sua casa, os seus filhos vão conhecer Jesus se não for por vocês? Como que os seus amigos vão conhecer a verdade se não for por vocês? Por isso não tenha medo não. Não tenha medo de ser Euangélio para eles. Não tenha medo de ser evangelho para suas pessoas, para seus amigos, para sua família. Não tenha medo. E eu digo para vocês, e eu termino aqui, não tenha medo de ser boa notícia para as pessoas, proclamando que Deus está no nosso meio e nos salva e nos traz a verdadeira felicidade. Não tenha medo, porque talvez você seja o único evangelho que o seu irmão, que o seu filho, que o seu parente, que o seu amigo possa ler. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.